Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios do Café. Nosso encontro que acontece aqui em Campinas, no espaço do Café Dialógico, aqui no CEI, no centro da cidade de Campinas, que se localiza na rua Doutor Quirino 856, próxima à CPFL, estação da SPFL, ou até mesmo ao Senac, né? O Senac aqui do lado. Boa noite, pessoal que está chegando, para Evelyn, né? Está chegando aqui. E hoje vamos ter uma conversa um pouco diferente aqui, eu tentar trazer uma temática que pelo menos até então não é tão usual assim, que a gente não... Pelo menos eu não estou lembrado, né? Hoje que é o nosso 35º encontro, se não me engano. Se não me falha, é melhor. É o 34º ou 35º aqui do Devaneios do Café. Mas já eu aviso para vocês aqui qual que vai ser nossa temática. Boa noite para Follow the Sun, que é um perfil que não sei o nome e adoro o seu conteúdo. Eu agradeço. Muito obrigado. E eu vou primeiramente relembrá-los, né, qual é a proposta aqui dos nossos encontros no Devaneios do Café, até porque a proposta vai nessa direção hoje mais do que, ou talvez, não sei, né, estou tentando me antecipar, mas a proposta é o devanear mesmo. O devanear, claro que não no sentido mais negativo da palavra devaneio, né, no sentido ali como se fosse uma fantasia ou como se fosse ali uma forma de distorção da realidade ou coisa do tipo. Porém, a nossa proposta é tentar extrair a imaginação de algum conteúdo, de alguma imagem, de algum acontecimento contemporâneo, seja o que for, seja qual for a proposta, mas extrair as suas imagens. Então, a proposta do Devaneios do Café é exatamente essa, é uma conversa mais por imagens do que por conceitos. E, até relembrando os nossos encontros, os nossos primeiros devaneios no café foi, inclusive, sobre a visão, né, da mitologia dentro da psicologia e tudo mais. A Ana Maria Biavati perguntando, hoje tem alguma temática especial? Eu tenho uma temática diferente, não sei se especial, mas talvez diferente da que habitualmente eu trago aqui para a gente conversar, né? A gente já conversou sobre relacionamentos, sobre amor, sobre poesia. Agora estou, né, relembrando aqui um pouco sobre a questão da mitologia. Boa noite para o Vitor também, que está chegando agora. Obrigado, Vitor. Boa noite. Mas, relembrando um pouco, né, inclusive os nossos primeiros conteúdos, que foram sobre a questão da mitologia dentro da psicologia, que a gente já falou, inclusive, em algumas lives, que o pensamento mítico é um pensamento por imagens. E hoje eu vou trazer imagens. Eu vou trazer imagens que têm a ver com a temática de terror, tá? Vou falar um pouquinho sobre elas. Vou tentar, inclusive, até porque elas me são um pouco recentes, trazer aqui algumas leituras, trazer aqui algumas provocações, algumas reflexões, mas, ao mesmo tempo, também trazer uma visão através da imagem proposta, né, sobre essa imagem do terror ali. Boa noite para Flá Regina, que está chegando aqui também. Bom, já eu vou mostrar qual vai ser a minha referência. Mas a proposta, né, em relação, deixa eu ver o que está falando aqui, sei que sou ignorante, mas terror agrega. Bom, qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de
tudo aquilo que afeta-nos psiquicamente não é que agrega. Eu não sei se eu sinceramente não sou muito fã da palavra agrega, porque geralmente ela tem uma conotação um pouco de usualidade. Isso aqui funciona, não funciona, isso aqui me favorece ao quê? A gente costuma trazer e ficar muito no campo do ego, nessa parte aí. Eu acho que a questão é que o que o terror, né, o que o horror, no caso, provoca. O que ele provoca em nós, o que ele suscita em nós. O que ele nos faz ver, que está inclusive debaixo de nós, né, ou está ali muito enraizado em nós de alguma forma, e a gente não tem acesso tão facilitado assim. Então ele nos coloca a imaginar. Trarei um autor que eu nunca trouxe até então aqui, mas eu não vou partir para ele ainda não. Eu vou... Inclusive, tá? Dentro do livro que eu tenho, tem um artigo nele que eu vou, inclusive, pegar algumas coisas desse artigo, eu vou ler partes dele, que são extremamente fantásticas, assim, inclusive da forma como é escrita, da simplicidade ali no caso, mas não simplicidade no sentido de com pouco conteúdo, mas simplicidade no sentido de o quanto o escritor teve domínio sobre aquilo que ele estava falando. E ao mesmo tempo, é bem curioso que ele usa ali a psicologia de Jung para falar. Ele se baseia no Jung, ele nem cita Freud ali. Até mesmo porque ele vai ver na psicologia de Jung algo que tem uma densidade diferente da psicologia de Freud, que é a construção, ou melhor, a imagem de inconsciente. Ele traz ali até um esquema, um desenho de como esse inconsciente ali é visto, uma das formas representativas de se poder olhar sobre o inconsciente. Porém, vou falar sobre ele daqui a pouco. Acho que faz jus para a gente aqui suscitar a nossa imaginação algumas coisas, porque nós vamos estar falando sobre psique, nós vamos estar falando sobre uma perda de psique também, de algum fator. E não só isso, mas nós vamos estar falando sobre determinadas formas, figuras, imagens, aí o nome pode variar de diversas formas, que elas são arcaicas, elas são arquetípicas nesse sentido. Boa noite para a Nini Pompermaia, que está chegando aqui conosco também. E elas não têm uma causa específica, elas não são figuras causais, no sentido de o que fez com que ela fosse assim e tudo mais, mas de que elas são, na verdade, a base para as coisas serem vistas e serem imaginadas. Ela tem um poder forte, ela reconhece forças autônomas em nós que estão nos observando o tempo inteiro. E aqui, inclusive, esse autor aqui, como é que ele chama? Deixa eu só vê-lo aqui, antes de eu dar o spoiler de qual livro nós vamos nos referir hoje. Ele chama... é um artigo dele do Masaru Sato. É o escritor e ex-diplomata japonês Masaru Sato. Ok. Quem já sacou o que eu estou falando vai entender daqui a pouco. Ou melhor, quem não sacou vai entender daqui a pouco. Quem já sacou já sabe que livro que eu estou usando. Ou que vai ser usado. Porém, eu vou introduzir algumas ideias, algumas formas de se ver, né? Uma delas que eu estava tentando relembrar é a forma mítica de se ver as coisas. Que a forma mítica é uma forma de perceber que a fantasia está percebendo tudo antes. A fantasia é a base de tudo com o qual eu me relaciono, de como eu vejo as coisas, de como eu saboreio as coisas. Ela está interferindo
não no sentido de atrapalhar apenas, mas interferir no sentido de isso daqui tem determinado sentido, que até então você não teria acesso se não fosse por mim. Então a fantasia é um acesso à realidade, nesse sentido. Nós sempre conseguimos acessar uma determinada realidade através de uma fantasia que enxerga as coisas daquela maneira. Então, uma psicologia que se debruce, se interesse por esse olhar mítico, ela precisa também saber conversar com imagens. Imagens conversando com imagens. Sem elas, elas se tornam esquemas, elas se tornam como se fossem representações, compensações. Inclusive vai ter um trecho aqui de um livro que eu vou iniciar com ele, para a gente depois adentrar aqui no mundo no mundo vertiginoso também, deste mundo de terror aqui, que eu vou estar lendo um pouco sobre ele, vou estar apresentando ele um pouco também. Bom, primeiro, já deixando ali então que o pensamento mítico é um pensamento por imagens, cabe aqui então a nós perceber que então alguma coisa em nós está fazendo imagens, está produzindo imagens o tempo todo. Isso em nós que nós estamos falando, que produz imagens o tempo todo, é a psique. A psique, então, ela é o que em nós não conceitualiza. A linguagem não conceitual é uma linguagem imagética, e nessa linguagem imagética é uma linguagem animada. Ou seja, ela traz para nós qual é a nossa reação diante disso, qual que é a sua reação? Quando você está diante dessa figura, qual que é a sua reação? Ela traz um tipo de ânimo. E claro, ela vai entregar a reação também a um tipo de psicologia. É uma psicologia animada nesse sentido. Então a psique ou alma é aquilo que em nós está produzindo imagens o tempo inteiro, ou está se relacionando com elas também o tempo inteiro. É o que em nós se interessa por isso. Se interessa pelas fantasias sobre as coisas. Isso também vai ser dito nesse artigo do Masaru Sato aqui. Eu não sei se estou falando o nome dele corretamente, mas eu acho que sim, deste livro aqui. Mas eu já vou entrar nele. Ele é um artigo bem interessante. Inclusive, pessoal, fica aqui um parênteses. Se vocês quiserem uma parte 2, porque eu não sei se vai dar para falar tudo hoje, em relação ao tema de hoje, porque tem algumas coisas para serem introduzidas. Mas se tiver uma vontade aí, coletiva, a gente faz uma segunda live, a gente vê como é que a gente vai por esse caminho. Pois bem, então, eu vou iniciar, aqui já iniciei algumas coisas. Nina, eu ainda não passei os livros, tá? Eu ainda não passei as referências, eu vou passar uma leitura breve, um parágrafo de um livro, mas eu ainda não passei o nome deles, não. Eu estou fazendo isso de propósito. Deixa eu só ver que só tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se ela cabe de ser respondida agora. Sim, eu acho que dá para respondê-la agora. Que a Ana Maria está perguntando, o terror seria um tipo de fantasia? Sim, com certeza. O terror é um tipo de fantasia. O amor é um tipo de fantasia. Porém, elas nos entregam uma forma de se ver a realidade. Uma forma de como nós nos relacionamos com uma realidade da fantasia. Essa fantasia é terrível, mas ela tem todo já qualificando sobre o nosso tema, mas se ela é terrível, tem fatores que constroem a sua terribilidade, E a gente vai por esse caminho. Porém, eu vou começar a ler um trecho, só um parágrafo desse livro aqui,
que eu já usei ele diversas vezes, vou usá-lo novamente, muito por conta também da frase final que ele tem aqui nesse parágrafo, que ele é bem interessante. Claro, o parágrafo inteiro é importante, mas ele fecha com uma bela cereja do bolo aqui, que é o Revendo a Psicologia, que inclusive, uma curiosidade, o Revendo a Psicologia, eu sou caça-sebo. Eu adoro ver livros no sebo, principalmente livros que já estão esgotados. Geralmente, quando o livro está esgotado no sebo, ele aumenta muito o preço, dependendo de qual for a procura, de quantas a disponibilidade que tem desse livro, e também ali a sua importância de estudos. Tem livros que, esses dias mesmo, eu fui ver lá o site principal, né? Agora a Amazon também está trazendo alguns livros de sebo e tal, mas o site principal para se ver livros é o estante virtual, né? Esses livros mais antigos. E o que é interessante é que tem livros que, dependendo da demanda deles, eles chegaram a custar, estavam uma época custando R$150, né? Acho que já tem nada, foi para R$800 um livro. Então, aí a gente está vivendo, inclusive tem a ver com o nosso tema. Estou trazendo isso também não só por conta de um devaneio, de uma curiosidade, mas tem a ver com o nosso tema também um pouco, porque eu já vou também entrar uma outra leitura, que é essa maneira das coisas serem valorizadas, às vezes nem é por conta delas próprias, mas é por conta da busca delas, né? Um desses livros que eu comentei, inclusive, que está extremamente caro, né, quem tiver curiosidade, que a gente está, né, tem que lembrar que é o período que a gente está vivendo agora. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Dia 3 de julho? Acho que é dia 3 de julho. Bom, de 2024. Então, é por aí. Tem um livro que está custando 800 e poucos reais lá no estante virtual, que é o Cidade e Alma do Hillman. Está bem inflacionado mesmo, ainda alguém comentou. Porém, vou começar com essa leitura aqui. Essa leitura, ela começa na página 210 do Revendo a Psicologia e ela termina na página 211. Aqui, o Hillman ele vai dizer o seguinte... Ele vai até começar aqui falando sobre algumas pesquisas que ele foi fazendo em relação à metodologia arquetípica que tenta se aproximar de uma fala, de um discurso mais imagético. Ele vai dizer o seguinte: em anos recentes, isso ele está dizendo em 1975, nos anos 70, tá? Então, aqui, só contextualizando a data. Em anos recentes, fiz várias incursões na ideia de reversão como um método fundamental da psicologia arquetípica. Um novo método tornará-se urgente. Se uma psicologia recusa-se a emprestar abordagens desenvolvimentistas e históricas, naturais e científicas ou religiosas aos eventos psicológicos, então, precisa encontrar outro método funcional de compreensão. Sim, compreender eventos psicológicos através do princípio geral dos opostos, né, o principal método da psicologia profunda, aqui ele está dizendo aqui em relação à metodologia do Jung, tá? Só contextualizando, esse método de ver os opostos ali, né, que o Jung, ele inclusive tenta trazer a oposição como sendo um pareamento de dois fatores que pareciam que eles não estavam se conversando, se casando de alguma maneira, o Jung vai enxergar como opostos. Só que aí o Hillman vai tentar trazer uma outra perspectiva. Ele vai dizer o seguinte: o principal método da psicologia profunda é demasiado mecânico. Apresenta todos os eventos da alma
dentro de um sistema compensatório de pares. Mente e corpo, ego e mundo, espírito e instinto, desculpa. Espírito e instinto, consciente e inconsciente, dentro e fora e assim por diante. Interminavelmente. Mas os eventos da alma, né? E aqui a gente já definiu o que é alma, tá? Ou melhor, não definiu, né? A gente tentou aqui trazer uma perspectiva dela. Mas os eventos da alma não são parte de um sistema geral balanceador. Ou seja, a alma não está interessada em, está faltando isso para você se tornar aquilo. Ela não está interessada nisso. Então para você ter aquilo, você precisa pegar o seu oposto, né? Que na psicologia na psicologia analítica é a sombra e tudo mais. Você vai ter que pegar a sua sombra e integrá-la para um bem maior, que é claro, estou simplificando o processo, não é bem assim e tal, mas é como se é imaginado ali. Então, o que a pessoa precisa quando ela não está conseguindo ter energia na sua vida, está muito desanimada, tudo mais, tal, ela precisa de um pouco de enxofre, um pouco de raiva, sei lá, e tudo mais. Aqui o método é um pouquinho diferente, ou melhor, a maneira de se ver é um pouco diferente. Eu vou continuar. Porque aqui ele não está interessado no que a gente chama de equilíbrio, tá? Aqui é uma psicologia que não está interessada em equilíbrio, mas em harmonia, que é um pouco diferente. Harmonia, acho que eu cheguei a falar numa live, é aquela questão da harma, né? Que é aquela peça que encaixa a roda na carroça, antigamente na antiga Grécia, e que colocava em movimento. Até onde, como, né? Quanto isso duraria, tanto faz, mas é que colocava em movimento de alguma maneira. Tirava de sua anestesia. Então, eventos da alma não são partes de nenhum sistema. Eles não são reações ou respostas a outros tipos de eventos no outro lado oposto de qualquer fulcro. Eles são independentes dos tândens nos quais são inseridos. Tândens são aquelas bicicletas de 2 ou mais selins que levam 2 ou mais pessoas para o mesmo destino, para o mesmo lugar. Tanto quanto há uma primazia independente do imaginal, que cria suas fantasias autonomamente, sem cessar, espontaneamente. Essa é uma parte importante aqui que eu queria ressaltar. Mitologizar não é compensatório a nada, como cultivar a alma também não é. Então aqui é uma outra proposta de pensamento, tá? Aqui é uma outra proposta de se enxergar as coisas, ou melhor, de se acessá-las. Acessar através de que nós temos componentes, partes, enfim, em nós, que são autônomas. Elas é que estão em mim imaginando constantemente algo, alguma coisa, são forças. Nós estamos sempre suscetíveis a elas, porque elas são forças autônomas, espontâneas, que o tempo todo elas são incessantes, até mesmo porque elas não têm determinada materialidade, elas não são feitas de uma determinada matéria, elas não têm essa fisicalidade, elas não são delimitadas por isso. Elas são um acesso profundo a tudo o que está sendo apresentado ou que está sendo vivenciado de alguma maneira. Pois bem, aí a gente já cria um chão ou uma possibilidade de a gente começar a entrar no livro que eu trouxe aqui. Antes de entrar no livro, tem uma pergunta, deixa eu ver lá. Tem uma pergunta, oh meu Deus, deixa eu ver. Aqui a Ana Maria Biavati perguntando, método de reversão, poderia explicar ainda que sumariamente, Rhodes? Método de reversão é basicamente
aqui o seguinte, é uma metodologia de procurar as causas que iniciaram para que determinado fator existisse. Porém, qual que é a grande pulga atrás da orelha em relação à reversão? Ela já preconiza, ela já coloca que eu estou fazendo esta investigação pressupondo que aquilo que está sendo, ou que está se buscando ser visto, né, e tudo mais, é algo problemático, que eu tenho que achar suas causas para evitá-las. Eu tenho que achar suas causas para que, de alguma maneira, né, esse tipo de imaginação que coloca, olha, não vai fazer isso com a criança, não vai fazer isso, porque senão você traumatiza ela, e aí você vai criar vai ser irreversível esse trauma e tudo mais, tal. É uma maneira de aprisionar a psique, fazendo com que, na verdade, certas coisas não possam ser sequer imaginadas, pois elas já são ditas como danosas. Então a gente tem que ver o que aconteceu de danoso, de ruim, de negativo em uma determinada situação, em uma determinada memória, em uma determinada época, para que assim nós façamos um compilado de coisas que não deveriam estar acontecendo de uma determinada maneira. Então é nesse sentido. A Bianca Valkyria está perguntando, seria como achar harmonia no caos da alma? A alma não está muito preocupada, Bianca. A gente foi pensar, né? Vamos tentar colocar de novo que a alma é o que nós está imaginando o tempo todo. Ela não está muito preocupada se a coisa vai ser tranquila, se ela vai ser caótica. Se tiver que ser caótica, vai ser caótica. Ela vai nos apresentar isso. É por isso que eu vou tentar introduzir este tema do terror, para que, inclusive, ele não seja perdido de vista. A alma não está preocupada com o que eu devo imaginar, se é caótico e tudo mais, porque ela mesma tem o seu caos. Nesse livro mesmo, Revendo a Psicologia, né, apresentando ele novamente, tem uma parte aqui que o Hillman ele vai fazer uma descrição interessante sobre a alma. É que está longe, não sei se eu consigo encontrá-la. Ele inicia aqui a falar sobre a ânima, né? A ânima também é uma figura para se dizer sobre a alma. Agora, aonde isso está? Talvez esteja um pouco para trás do que eu já li. Deixa eu ver se eu encontro. Ah, achei. É da página 114. Que olha só, olha que interessante. Na página 114, o Hillman ele vai colocar, peraí que tem bastante pergunta aqui. Pois eu leio, tá, pessoal? Deixa eu só... tem bastante pergunta. Deixa eu só ler essa parte, que senão eu vou me perder. Na página 114, e termina na 115, o Hillman ele vai dizer o seguinte da alma. Olha que interessante. Aqui ele vai trazer um monte de imagens para se dizer o que nós é essa realidade imaginal, né? Então ele vai dizer o seguinte, para experimentarmos a realidade imaginal, uma função psíquica, ou seja, uma função psíquica que está se relacionando diretamente com imagens, a função específica da alma imaginativa precisa estar ativada. Essa pessoa da alma é a pessoa de nossos humores. Olha que interessante, ele está dizendo que então os nossos humores têm cara, têm cheiro, têm fome, têm sabor, têm diversas coisas ali, né, que são e que pegam o nosso parte humana, são autônomas. Essa pessoa da alma é a pessoa de nossos humores, reflexões e devaneios, de nossos anseios sensuais para além do sensorialmente concreto, a fiandeira das fantasias que é a personificação de todas as capacidades psíquicas desconhecidas que estão à espera.
chamando-nos sedutoramente, misteriosamente, dentro da escuridão das florestas fechadas e das profundezas abaixo das ondas. Ânima significa tanto psique quanto alma. E a encontramos em suas inúmeras incorporações como alma das águas, sem as quais secamos, como alma da vegetação, que enverdeja nossas esperanças ou amaldiçoa com sintomas, como senhora das bestas, cavalgando nossas paixões. Ela é a filha do pai e a filha da mãe, a minha irmã, minha alma, e também o assustador súcubo, drenando o suco de nossas vidas, uma arpia com garras, um fantasma frio e branco, com vícios insanos. Mas também uma enfermeira e uma donzela servil, uma ninfeta Cinderela, vaga e sem história, uma tábula rasa esperando pela palavra. E ainda a Sofia da sabedoria, a Maria da compaixão, a Perséfone da destruição, constrangedora necessidade, destino e musa. Essa aqui é a alma, percebe? Olha as qualidades que ele vai trazendo sobre a alma. A polivalência dela. Ela não se limita, ela não está preocupada com o que nós imaginamos, mas que é preciso imaginar para que eu esteja em contato mútuo. É um outro tipo de dialética. É um outro tipo de dialética que eu vou apresentar, inclusive, aqui agora, daqui a pouco. É um trecho muito bonito, Bianca, realmente. É um trecho... Ele está na página 114 do Revendo a Psicologia, para quem quiser dar uma olhada, quem quiser ler, quem tiver a referência. Aqui tem umas perguntas... Que bom que tem essas perguntas, porque eu gosto de live animada. Live boa é live animada. Então a gente está aqui fazendo essa provocação. Aqui a Ana Maria. Gostei de saber que há diferença entre harmonia e equilíbrio. Parece que a primeira é o encaixe e a segunda é uma justaposição. Eu diria, Ana Maria, para ficar um pouquinho, que o que acontece? A diferença entre equilíbrio e harmonia é a seguinte. A harmonia é o que nos coloca em movimento. Não está preocupada se o movimento é bom ou é ruim. Ele não qualifica-o dessa maneira. Mas traz uma experiência viva sobre o que está acontecendo dentro de uma outra realidade. Essa experiência viva é o que me atinge sem que eu saiba. É uma realidade inconsciente. Agora, o equilíbrio, ele traz uma concepção de... se eu preciso manter o equilíbrio, eu preciso com que as coisas elas atinjam um ponto que a gente chama de ponto zero. Um ponto onde eu tenho que tomar muito cuidado como é que eu vou mover as coisas, senão elas caem, elas derrubam, elas destroem. E isso é considerado algo negativo. Isso é considerado algo... E às vezes, para a gente conseguir se mover, a gente precisa destruir alguma coisa. A alma está empreendendo com isso. Para a gente conseguir sair do lugar, a gente precisa cair da torre, muitas vezes. Então, são perspectivas diferentes. E aqui tem outra pergunta. A alma é da Joyce Rodrigues. A alma está mais ligada ao prazer da realização da fantasia? Sim. Mas eu não diria prazer, mas apenas. Ela está também, sim, tem a questão do prazer. Mas ela não está só se limitando ao prazer, mas que o tempo todo ela está fantasiando. Não é só uma questão de prazer, mas é uma atividade inerente a ela. É o que ela faz o tempo todo, dependente de qual for a motivação dela. Que pode ser uma motivação, inclusive, de morte, antiprazerosa, desprezível, vulgar e por aí vai. Ok, então vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Vamos fazer uma live explicando dois conceitos. Dá bastante conversa, né, Ana Maria? A gente pode pensar, né? Vamos ver. A gente constrói uma live assim. Bom, já fiz uma introdução aqui de mais de meia hora. Que bom que está dando pano para manga. Então, tudo isso
para a gente aqui ter uma maneira, né, uma forma, a gente está aqui tentando ter um olhar diferente do habitual. O habitual qual? O habitual racional, o habitual explicativo, o habitual até mesmo burocrata, no sentido ali de estar se importando se isso daqui compensa investir ou não. Será que compensa eu investir nesse relacionamento? Será que compensa eu investir minha energia aqui? Será que eu não vou perder e tal? Então está sempre pensando nos seus ganhos. Geralmente quem faz isso é o pensamento racional. Inclusive ele costuma ser bem perverso em alguns momentos nesse sentido. Bom, tem uma outra pergunta do Vitor, antes da gente entrar no livro, que é a seguinte: alma é aquilo que em nós quebra o vaso onde é colocada para poder germinar? A alma em nós é o vaso e é aquilo que quebra o vaso, Vitor. Eu vou dizer ali que é os dois. Ela está interessada em ser daquela maneira para, inclusive, ela deixar de ser. Ela é o tempo todo metamorfose. Se a gente for pensar, até imaginar os nossos sonhos não param. A gente vê ali uma imagem, um sonho, de repente eu estou numa praia, de repente eu fui parar num topo de um prédio, de repente estou conversando com a minha mãe, aí eu vou falar com a minha mãe, ela está com um cachorro, aí o cachorro começa a falar comigo. Então ela não para. Ela não está nesse movimento explicativo. Então, ao mesmo tempo que ela se apresenta de uma forma, ela quebra esta forma, né? O que não é alma? É exatamente esse outro movimento aqui. Inclusive, Nina, já que você já perguntou isso, deixa eu começar aqui, então, a apresentar o livro que eu trouxe para a gente começar a falar sobre ele. Que é um livro, eu vou ter que descrevê-lo agora, vai ser um pouco descritivo. O livro que eu li recentemente e que me provocou muito, me fez ali trazê-lo para a gente estar aqui tendo uma conversa sobre ele, ter uma imaginação sobre ele, foi este aqui. É este daqui, não foi não? É este aqui. Utsumaki, de Junji Ito. Este mangaka japonês. Aí, para quem nunca leu mangá, é um livro que, se for ver aqui, ó, do modo ocidental, e a gente leria ele começando dessa capa aqui. Só que a gente lê ele de trás para frente, né? A gente lê ele de trás para frente, inclusive, né? Só um pequeno exemplo. Aqui, a gente lê, deixa eu ver, é assim mesmo, de ler de assim, ó. A gente lê da direita para a esquerda os quadrinhos. Tanto os quadrinhos quanto os balões de fala. A gente lê de uma forma diferente. Ele inverte a nossa visão habitual também de ler um livro. E que é bem interessante, é bem gostoso fazer esse exercício. E aí, vou apresentar um pouco do livro. Já antecipo, então, que eu vou dar spoiler, tá? Até porque eu não tenho como falar de algumas coisas sem dar spoiler. Talvez eu não chegue até o fim de uma discussão em relação a ele, por isso que eu pergunto se vocês quiserem uma outra live, mas já antecipo. Vai ter spoiler, bastante spoiler, mas isso não empobrece a leitura do mangaka. Inclusive eu acho que ele é interessante por ele próprio, porque o que eu fui também entendendo dele, ele não foi sendo construído de uma vez só. Ele foi sendo colocado, né? Ele foi sendo publicado em vários momentos. Ele começou em... Deixa eu ver se eu tenho aqui um índice. Porque, se não me engano, ele começou... É da editora, né? Essa versão é da editora Tsuru. Deixa eu só ver aqui, que eu vi em algum lugar aqui que ele tinha... Deixa eu ver se eu tô viajando ou se é isso mesmo. Mas eu tinha quase que certeza que em algum lugar tinha os anos de... Ah, tá aqui, ó. É isso mesmo, achei. Que tem aqui, ó, ele foi publicado de 98 até
até 2000, até os anos 2000. Eu acho que é isso mesmo, tá na página... Agora não sei o número da página. Não tem número da página? Não tem número da página? Cadê? Ele está basicamente na página 648. Né? Aqui ele apresentou o capítulo 8, eu acho que é isso mesmo. A publicação dele demorou uns 2 anos. É isso mesmo. Bom, a curiosidade sobre esse mangaka é o seguinte. Aqui conta, né, tem uma narradora, que agora eu esqueci o nome dela. Deixa eu achar aqui. Eu estou lendo o outro agora. Como é que é o nome dela? Ela tem um namorado que se chama Sushi. Ela chama Kiri. Aqui, é verdade. A Kiri e o namorado dela. Eles são, digamos assim, os principais da história aqui. E ela vai narrando os eventos. O que acontece? Ela mora numa cidade, Kuroso, se não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo, para não passar a informação errada. É isso mesmo. Kuroso, que significa, inclusive, redemoinho preto. E essa cidade, ela é amaldiçoada por uma forma geométrica. A forma geométrica é espiralada. Esta cidade, inclusive, né, no início do mangaka, eu não sei se é mangá ou mangaka, acho que o mangaka é quem escreve, por favor me corrijam se eu estiver falando errado. Mas ela começa encontrando o pai do namorado dela, aficionado por um caracol que ele acha numa parede. E esse caracol, ele fica encantado, ele vai acumulando, né? Ele vai pegando todas as formas espirais e vai juntando elas. Então aparece até inclusive um outro fator, o Junji Ito, ele desenha muito bem. São desenhos bem detalhados. E o que é interessante, né, que eu estou só introduzindo aqui um pouco do início da obra, mas é que cada capítulo vai falar ali de uma fissuração, de uma fixação, de um apaixonamento, e que inclusive vai trazendo ali uma postura arrogante e uma postura egoísta e também violenta dos habitantes de Kuroso. E esses habitantes, eles vão se transformando. É mangá. Obrigado, Lisa. Obrigado por colocar. Acho que mangaka é quem escreve, né? Eu estou me adequando, estou me aprendendo uma nova linguagem. Então, a história conta sobre essa maldição de uma figura geométrica que ela vai corrompendo, ela vai destruindo as pessoas da cidade de formas, inclusive, bem peculiares. E como eu já avisei que vai ter spoiler aqui, tem pessoas que são engolidas pela sua própria ferida, que é interessante que esse autor aqui ele vai ver que a pessoa ali no caso, né, do capítulo, é engolida por uma ferida narcísica. Tem pessoas ali que elas se distorcem completamente para se tornarem um objeto de fetiche que elas estão procurando o tempo todo. Inclusive, eu acho que isso já acontece no próprio primeiro capítulo do mangá. Tem pessoas que se transformam em animais. Só que o curioso é que essas pessoas não fizeram nada. Elas não estão fazendo nada a não ser continuar a sua vidinha pacata. Elas não fizeram, nossa, né? Então é uma concepção interessante. Está dizendo que ali tem alguma força autônoma, a gente poderia até colocar ali no sentido do mangá sobrenatural, que toma as pessoas que... obrigado, Lisa. A Lisa está me corrigindo aqui. Tô vendo. Daqui a pouco eu fico bom nas linguagens aqui. Então, mangaka é o cara que desenha mangá. Então, é isso mesmo. O cara, a pessoa do cara. Mas aí o que acontece? Essas pessoas, elas começam a sofrer uma maldição. E a gente acho que pode explorar essa psicologia da maldição também, porque eu acho que ela traz ali alguns fatores bem interessantes. Mas eu queria, antes de trazer mais alguns detalhes que tem dentro da história, trazer uma concepção que
que como é que ele chama aqui? O Masaru Sato, ele já começa aqui. Inclusive, eu recomendo muito, tá, pessoal? Quem tiver interesse de ler o Utsumaki, de pegar essa versão aqui, porque eu não sei se todas, é da editora Tsuru, porque eu não sei se todas as editoras têm este artigo que está no final do livro. Inclusive, ele é lido da mesma forma que o mangá. Você tem que ler da página da direita para a esquerda. Não adianta ler da esquerda para a direita, que você vai ficar confuso. A gente já vai chegar lá, Nini. Não sei se a gente vai conseguir conversar muito sobre isso por causa do tempo. Mas olha que interessante aqui. A gente está falando de um cara, né, o Masaru Sato, que ele não é o cara que escreveu o mangá, tá? Quem escreveu o mangá é o Junji Ito. Quem elaborou aqui a história é o Junji Ito. Ele está fazendo uma análise em relação à história. E ele, claro, ele vai trazer análise para uma visão bastante interessante que ele vai colocar ali sobre o capital. Mas eu acho que dá para enxergar ali o capital não apenas limitado à questão ali de trocas financeiras. Porque até inclusive ele coloca isso. Capital não é só isso. Dá para se enxergar de uma outra forma. Senão a gente vai enxergar. E, inclusive, ele tem muito cuidado, quando ele vai até pegando e bebendo da fonte de Jung, de não literalizar as coisas. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó, eu vou ler algumas partes que me interessaram bastante aqui do artigo dele. Ele começa o artigo já dizendo o seguinte: existem duas formas. Eu acho que tem mais, tá? Mas ele já ele coloca assim as principais, ou aquelas que, digamos assim, são mais habituais ou visíveis, né? Nesse sentido e não só da cultura japonesa. Ele vai especificar esse artigo sobre a cultura japonesa, mas acho que não cabe só a cultura japonesa não, viu? Acho que ele consegue atingir níveis mais amplos em relação ao que ele está dizendo. Ele vai dizer o seguinte: existem duas formas para saber a essência das coisas. A primeira é tentar pensar estritamente de forma racional. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Parênteses aqui em relação a esse exemplo, eu acho que ele leu Jung bastante, tá? Porque esse exemplo que ele dá do A igual a B igual a C, o Jung traz igual. Esse exemplo aqui é igualzinho que o Jung traz, inclusive é do Memórias, Sonhos e Reflexões. É igualzinho. É do Memórias, Sonhos, sim. Acho que ele traz isso em várias partes da obra dele, mas ou é do Memórias, Sonhos ou é dos seus símbolos. É um dos dois. Esse exemplo aqui do A igual a B, B igual a C. Ele fala, tá, mas... Porque aí o Jung ele vai se indagar, né? Que ele é um psicólogo já desde muito... Né? Ele foi se descobrindo psicólogo. Ele vai se perguntar, tá, mas não faz sentido A ser igual a C, porque A tem características próprias e C também. A forma racional tenta igualizar, equacionar as coisas de uma maneira muito simplista. Aqui alguém está perguntando, qual é o nome do mangá? Utsumaki. Vou mostrar aqui novamente. Utsumaki. É este aqui. É uma obra-prima. Que inclusive, olha só que interessante, vai trazer. Bom, esse é o tipo de raciocínio, que é o raciocínio lógico que ele está dizendo. Nas escolas, e obviamente ele está se embasando nas escolas japonesas, só ensinam essa forma de estudar. Esse artigo, tá, pessoal, uma outra curiosidade, ele foi escrito, acho que em 2010, deixa eu ter certeza. Quer ver? Deixa eu achar aqui. É isso mesmo, ele foi escrito em 2010. Está completando agora, né, em agosto, ele vai completar 14 anos. Aí ele vai dizer o seguinte: quem tem facilidade nesse tipo de estudo racional se torna um aluno exemplar com boas notas. E o maior grupo de elite do Japão, formado por esses alunos exemplares de boas notas, são os burocratas, funcionários do governo nacional. Pode ter certeza de que as notas escolares de todos são boas,
mas chamá-los de inteligente é outra história. Olha que interessante. A segunda forma de compreender a essência da coisa no momento em que se vê... Ah, não, desculpa, deixa eu ler de novo. Eu pulei aqui, vírgula, essas coisas. A segunda forma de se ver as coisas é compreender a essência da coisa no momento em que se vê ou se tem contato com algo. Vou chamar de método instintivo. Nós aqui estamos chamando de imaginação. A gente está chamando aqui de fantasiar. Ou seja, a fantasia me coloca em contato animado com todas as coisas. Ela está percebendo as coisas no seu ânimo, no que está, digamos assim, a constituindo intimamente. Na Antiguidade e Idade Média, o método instintivo era a forma predominante. O que ele está colocando, pessoal, que eu acho que é um leitor assíduo do Jung, sim. Porque ele está colocando tanto na Idade... Deixa eu ver. Nessa Antiguidade e Idade Média, ele está colocando tanto ali as sociedades míticas, gregas, tudo mais, que foram os polos da civilização ocidental, e Idade Média, com a alquimia, como sendo o método de extrair o espírito da matéria, que é ali uma forma de se falar sobre a alma. Ele está falando desses dois momentos, aonde a imaginação ela estava em seu furor por algum motivo, alguma coisa, mas por um interesse no mundo. Então ele coloca, o método instintivo era a forma predominante, mas atualmente, né, a gente está falando isso em 2010, mas agora eu acho que a coisa até está mais intensificada, esse método foi deixado de lado pela forma racional. Ou seja, pela forma explicativa sobre as coisas. Pela forma que favorece um determinado tipo de lógica de que como isso que está se apresentando se encaixa dentro de um conceito. Por isso que eu tentei trazer a leitura do Hillman. Colocar alguma coisa dentro de um conceito é perder a fantasia que ela está se apresentando para mim naquele momento. E ele está bebendo do Jung, tá? Ele está só falando de Jung aqui. Então o Hillman está fazendo de alguma forma um resgate a um tipo de psicologia analítica também. Desculpa. Não, tá certo mesmo. Eu falei certo. Embora, mesmo agora, no século XXI, na literatura e na arte, o método instintivo continue firme e forte. Mangá é arte. Mangá rigorosamente racional não tem graça. Utsumaki, a obra de Junji Ito, é uma obra criada por um gênio instintivo. Bom, qual é a sacada aqui? A primeira sacada aqui do Masaru Sato. Ele percebeu que o Junji Ito, ele está conversando com algo que pega a consciência para si de uma forma tão apaixonada que tudo pode ser feito através dessa paixão e nada pode ser explicado. Ele vai dizer o seguinte, que quanto mais a gente tenta, ou melhor, quanto mais a gente se aproxima de um método racional, mais irracionais para as imagens nós nos tornamos. Isso não é compensação. Isso é a relação. Isso é contrastes. Se eu me aproximo muito mais de um azul escuro, eu costumo ficar mais longe de um azul claro, por exemplo. Isso não é compensação. Isso é para onde eu estou indo. Nesse sentido, tem uma outra frase aqui que o Masaru Sato diz o seguinte: a essência humana aflora no momento em que se encara o terror. Olha que interessante isso. Ele vai dizer aqui que o terror, ele mostra, ele escancara aquilo que em nós não tínhamos até então ciência daquilo. A gente não tinha ciência
do quanto aquilo era pesado. Pesado no sentido de levar para baixo, porque essa é uma imagem também bastante trazida pelo Junji Ito na obra do Uzumaki. Falando agora sobre a obra do Uzumaki, agora para a gente tentar contextualizar um pouco o que está sendo dito aqui, essa forma espiralada, ela não pega todo mundo da mesma maneira. Ele percebeu isso. Essa forma espiralada, ela é incrivelmente sedutora, traga as coisas para si, e ao momento que ela traga para si, ou seja, ela pega as pessoas de uma maneira extremamente apaixonada, faz com que elas não tenham opção, inclusive tudo colabora para que esta forma ela continue sendo vivenciada, né? Isso é uma maldição. O livro ele usa bastante esta palavra, a maldição da espiral, a maldição da espiral. Essa maldição vai exterminando as pessoas de diversas maneiras. Tem uma cena acho que é uma das cenas mais, para mim ela pega bastante ali acho que é no capítulo 3, não vou lembrar qual capítulo que é agora, mas é um dos capítulos iniciais do mangá, que o pai do Sushi, que é o namorado, o Sushi é o namorado da protagonista do mangá. Ele é o cara que ficou encantado pela forma espiralada. A esposa dele joga fora tudo aquilo que ele tinha de espiral, que inclusive ele fala, olha, você está vivendo isso o tempo todo, né? Você só fica aí o tempo todo, você não trabalha mais, você não se interessa pela vida, você não se interessa pela sua família. E aí ele chega em casa, ele fica extremamente violento. Já pega ela ali, já esbraveja com ela. Só que aí depois ele para e dá risada, fala, bom, eu não preciso mais disso. Agora eu vou me tornar uma espiral. E acontece ali um momento que ele compra uma bacia e entra nessa bacia e se retorce inteiro, até ele formar uma espiral, o corpo inteiro dele. Ele quebra os ossos, ele fica ali numa posição bastante incômoda, ele fica ali numa posição bastante aterrorizante ali. E quando ele é cremado, a fumaça da cremação sobe do crematório e forma uma espiral no céu. E é naquele momento que forma a espiral do céu, a esposa dele olha e aí ele fala, não adianta fugir, você também vai virar uma espiral. Ela fica aterrorizada. E ela tenta evitar o tempo inteiro que essa forma espiralada ela a tome. Então tudo que tem de forma espiralada, ela começa a ficar aterrorizada e entra a loucura. Ela corta as pontas dos dedos para não ver as digitais, porque as digitais têm forma espiralada. E a forma como ela morre ali no mangá é de que ela vai entrando cada vez mais em loucura, de evitar ao máximo que aquela forma espiralada a atinja, tome ela, e aí ela descobre que tem um órgão no ouvido, acho que é a cóclea, que ela em forma espiralada, ela enfia uma tesoura dentro da orelha, perde os sentidos, ela perde o labirinto, ela cai e acaba morrendo ali porque ela não consegue se sustentar mais. Bom, é interessante. São imagens assim bem chocantes até. Mas aqui, para quem tiver curiosidade, pode ir lendo ali o mangá. Só que o que acontece? Esse autor aqui, o Masaru Sato, ele vai entender que essa forma espiralada, ela é algo que foi imaginado. Ela não tem, ou seja, essa forma espiralada aparece em diversas coisas, num caracol, num caracol, num ouvido, vai aparecer num furacão, né? Uma outra imagem bastante predominante dentro do mangá, que é o furacão. E
E aí o que acaba acontecendo é de que as pessoas elas vão se tornando cada vez mais arrogantes e mesquinhas. Elas vão se matando até. Elas vão ali se dizimando. E uma das coisas que o Masaru Sato ele traz aqui nesse artigo é uma relação de que, por exemplo, se a gente for ver, inclusive hoje, né, 14 anos após este artigo aqui, nós temos o advento, né, do Pix. O Pix, que é um dinheiro que não existe. Na sua forma material, ele não existe. Ele não está ali, né? Ele não é um dinheiro nota e tudo mais. Ele vai perceber que o valor ali ele vai ficando cada vez mais desincorporado, virtualizado. Ele vai perdendo, né, o seu corpo e ao mesmo tempo ele vai ele tem um apelo próprio. Ele vai dizendo, olha, tem alguma coisa, né, no sentido ele vai trazendo a questão do capital e tudo mais, mas tem alguma coisa que tem um valor próprio, só que o seu valor é imaginado. E sim, é um olhar interessante, porque aqui ele vai enxergar que o terror envolvido ali no Utsumaki tem muito a ver com esta maldição. O que é essa maldição? É alguma coisa que foi inventada em tempos anteriores, que não foi percebida o seu real poder, foi até negligenciado, foi até, isso não é nada, tal. Só que aquilo começa a tomar a imaginação, e não só a imaginação, mas vai tomando a vida das pessoas, que vai sugando elas. A imagem que o mangá traz é que elas vão trazendo para baixo, é uma imagem que está dentro de uma profundidade, tem até uma espiral, né, dentro de um lago ali e tal. E aquela imagem está dentro desse lago, e essa imagem suga as pessoas, pega da superfície e leva-as para baixo, destrói-as de alguma maneira. E elas estavam sendo sempre destruídas por algum fator que elas estavam cada vez mais se tornando inconscientes desse fator. E aí tem o namorado da Kira aqui, o Suichi, que ele vai percebendo esse fator, essa forma espiral. A espiral está pegando todo mundo, está todo mundo sendo amaldiçoado por ela de alguma maneira. Certo. Então, como eu previa, não vai dar mais tempo da gente falar muito mais sobre isso. Mas fica aqui o convite para, se vocês se interessarem, é uma loucura coletiva, exatamente. Se torna uma loucura coletiva que vai sugando, né? Vai ali rodopiando para trazer até sugar. E está sugando o quê? E principalmente ali eu vejo, né? É uma visão minha, é uma maneira de se ver ali o mangá, está sugando a consciência delas. Elas estão colocando tanto o valor ali nessa questão da espiral, no caso, que elas perdem totalmente o valor de si. Elas perdem. E claro, é por conta disso que ele está trazendo. Olha, a partir do momento que as pessoas começam a não perceber o próprio valor, elas se transformam, elas começam a se relacionar de maneira objetal com tudo e com todos. Mas aí dá uma outra live, tá, pessoal? Não vou me estender muito, porque a gente já está chegando no nosso tempo. Aqui a Nini já está pedindo fazer uma parte 2. E sim, né? A questão aqui é da gente ter um olhar sobre o horror, tá, Ana Maria? Porque não é para a gente ficar contando historinha de terror também, tá? Aqui o mangá é fantástico para isso. Mas é trazer uma perspectiva do que o terror nos traz, como uma psicologia, aí no caso, tá? Então, fica o convite, se vocês quiserem, né, pessoal que está participando aqui, deixe seus comentários na live. Dependendo da quantidade de comentários, a gente faz uma parte 2, senão a gente pensa um outro tema para a próxima semana. Então, quando começa a ficar incrível, acaba. É proposital, Nina. É proposital isso. Para a gente ter aqui um saborzinho de quero mais. Até porque uma horinha para falar sobre toda essa riqueza que a gente precisa ter mais encontros.
Então, pessoal, nos vemos semana que vem. Muito obrigado para vocês que participaram, para quem está assistindo esta live gravada, tanto aqui no Instagram, no YouTube ou Spotify. Ficamos para a próxima. Até lá, pessoal!